vamos chegar pro lado de cá, que agora eu vou falar de uma questão que é diferente dessa, que é exatamente quando o problema fica muito mais sério, que é a descalculia. Muitos alunos nas escolas, muitas vezes são avaliados como alunos que são preguiçosos, né, doutor Fernando? Alunos que não têm interesse ou que não estudam. E, na verdade, é um distúrbio que realmente dificulta muito o aprendizado da matemática. 5% da população mundial tem esse tipo de questão. Isso influi até, por exemplo, sabe relógio de ponteiro? Essas pessoas que têm a descalculia não conseguem, às vezes, identificar a hora. Eu vou convidar aqui a Luciana, que ela é de Vitória no Espírito Santo, e o filho, o João Otávio, de 14 anos, para sentarem aqui. Olha só no ano passado, com 13 anos, que o João Otávio foi diagnosticado com a descalculia. Imagino como era difícil para você, até então, as aulas de matemática, João. Nossa, era uma confusão do caramba. Até hoje, né? Vai ficar sempre assim, uma confusão na minha cabeça. E... Não adianta, não é uma questão de estudar, assim, né? Eu estudo, não consigo fazer as provas, eu tenho muita dificuldade. E você percebia que tinha realmente uma diferença? Ou você achava que era só ele não tem jeito para matemática? Então, Fátima, a partir do 5º ano, ele demonstrava dificuldade, só que até então nós achávamos que era o normal, né? Da dificuldade normal da criança. Só que no 6º ano a gente começou a receber umas cartinhas, né, dos professores falando que ele se distraía demais nas aulas, que parecia que não tinha vontade, né? Tipo, passando a responsabilidade em cima dele. Tipo, que ele é preguiçoso. Que fosse um desinteresse, né? Justamente. Até que ele ficou reprovado, né? E nós mudamos ele de escola, que era particular, fomos para a pública. E na pública, praticamente no início do ano, nós fomos chamados pela professora Surama de matemática, e ela que nos deu o start, né, de que ele poderia ter descalculia. Até então, eu não tinha noção do que era, né? Aí ela me explicou, né, que era dificuldade para poder fazer as contas e tal, e nos orientou a procurarmos um programa lá de psicologia e tal para aplicação de testes, né? Para poder realmente ter o diagnóstico. Justamente. E foi nesse teste que nós descobrimos, então, que além da descalculia, ele também tinha o déficit de atenção, né? João, você tinha vergonha de fazer pergunta em relação à matemática? Sim, eu ainda tenho vergonha. Assim, de perguntar pra qualquer pessoa, conversar sobre isso é difícil pra mim. Agora, ele não é envergonhado pra tudo, não. E é isso que a gente quer mostrar. Por exemplo, com 4 anos, olha o vídeo dele já fazendo a previsão do tempo. Parecia que ele estava lá no Jornal Nacional fazendo a previsão do tempo, ó. Em Porto Alegre vai ter sol, que é esse, e chuva no Guarapari. Ou seja, Raio e Vitória. o que mostra que a gente tem que ter muito cuidado, né, doutor Fernando, para não classificar uma criança, um adolescente que tenha uma dificuldade como a dele, que é a descalculia na matemática, como se ele tivesse uma dificuldade em todas as outras disciplinas. Ele pode ter um desempenho, um desembaraço em várias outras coisas e naquela área ele não conseguir. Fátima, e se a gente puxar, imagina um universo de 20 crianças, uma sala de aula, 20 crianças, uma delas pode ter descalculia, que dá justamente essa proporção que a gente está falando. A inteligência é normal, esses testes que foram feitos, essa avaliação provavelmente deve ter sido uma bateria neuropsicológica, provavelmente ele foi lá e pontuou super bem na maior parte dos testes. Na questão matemática, identifica-se uma dificuldade de fazer os cálculos esperados para a média da população e não há caminho que ela consiga entender. Não é possível fazer esse teste mais cedo, porque no caso dele o diagnóstico só vier aos 13 anos. Se viesse mais cedo, não seria melhor para tratar o problema? É que assim, existe uma questão genética e a manifestação do problema acontece na dificuldade em aprender os conceitos matemáticos. Que vão surgindo mais à frente. Você imagina, se a gente vivesse na época da caverna e não tivesse professor de matemática, a gente não tivesse descoberto tudo isso, talvez não fizesse não ficasse tão evidente. Vamos dar uma olhada aqui então no telão pra gente? A gente tá falando tanto da descalculia, para o senhor explicar o que funciona, como é que fica diferente no cérebro de alguém que tenha essa questão, o que muda? Aqui a gente está vendo um corte nesse sentido do cérebro, vendo a parte esquerda. Esse giro, que é uma região específica do cérebro, chamado giro angular, ele é responsável pela correlação que a gente faz entre uma quantidade de coisas e o número propriamente dito. Existe uma outra região chamada sulco intraparietal, que fica mais para cima, tanto do lado esquerdo como também do lado direito, que são acionados, ou seja, os neurônios funcionam mais quando a gente faz esse tipo de exercício aqui, de comparação de volume,
de comparação de tamanho, de quantidade, um cálculo rápido, eles são mais acionados. A pessoa que tem descalculia, esses neurônios, eles são menos acionados do que o normal. Isso tem uma questão genética. Mas, como a pessoa tem a inteligência normal, ela desenvolve outros caminhos, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, para resolver o problema. Então, quando a gente olha o método convencional, que vai ter uma relação com ligar esses neurônios a mais, isso não vai acontecer. Então, a gente acha que a criança não consegue aprender, e não aprende mesmo, e pelo método convencional, muitas vezes, é muito difícil. Vamos ver, então, quais sinais que a gente mereceria, que sinais mereceriam atenção? Sim. Vamos pensar em termos de idade, vai até 7 anos. Quantidade e proporção. Você percebe que a criança tem dificuldade de comparar. O normal, por exemplo, se você pega uma criança com menos de 7 anos, mostra 2 e 4 bolinhas, ela consegue entender que é o dobro. Isso é normal. 4 e 8 também. Conforme vai chegando na vida adulta, você consegue perceber um grupinho de 7 bolinhas e um grupinho de 8 e perceber que existe alguma diferença. Mas papai e a mamãe podem perceber isso em casa. Uma dificuldade que você fala, pô, não tá normal. Até 7, então, quantidades e proporções. Exato. A seguir. Exato. Como seria? A seguir, a gente imagina, a criança já entrou dentro do processo pedagógico da escola. Então, você percebe que, a partir dos 10 anos, né, equações e fórmulas de geometria ficam mais difíceis. E antes disso, quando ela aprende a fazer a correlação, com um número, né, como se fosse alfabetização. Cabe aqui a gente comentar, Fátima. Dislexia, acho que todo mundo já ouviu falar. Parece que é mais comum a gente falar sobre isso, que é uma dificuldade de linguagem, de manipular as palavras, até mesmo o processo de alfabetização. A descalculia seria uma prima da dislexia. Então, quando aprende os números e tem que, por exemplo, organizar 1, 2, 3, 4, 5, tem dificuldade. Ou fazer a correlação entre 4 objetos e o número 4, propriamente dito. Ou operação básica. Então, mais, o menos, a multiplicação e a divisão, que são coisas que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. E depois, na fase adulta, seria já... Então, que podem manifestar os problemas. Então, problema para lidar com a questão do troco, do dinheiro, número de telefone. E aqui, uma coisa importante, né? A gente fala de saúde financeira. Se a pessoa tem dificuldade em entender quantidade e entender quanto que ela recebe, quanto ela tem que pagar, o que é desconto, o que é juro, ela vai ter uma dificuldade que pode refletir e vai refletir de uma forma negativa na conta dela. Por isso que o processo de aprendizado, mesmo para quem tem descalculia, é tão importante de ser diagnosticado e tratado. E a inteligência, eu volto a dizer, como na dislexia, é normal. 1/3, mais ou menos 30% dessas crianças tem só dislexia. A grande maioria, e atinge meninas ou meninos, tem associação com déficit de atenção, com ansiedade. Como ele, no caso dele, não vem uma coisa só. Não vem uma coisa só. Eu achei muito interessante, quando a gente começou a falar desse assunto com a nossa plateia antes do programa, que uma das pessoas que estão aqui, que é a Renata. Tudo bom, Renata? A Renata é professora e a Renata diz que ela não tem o diagnóstico, mas mesmo sendo... Você é professora de quê? De 1ª a 4ª. E de que disciplina? Aí a gente, 1ª a 4ª, você ensina português, matemática, ciências, né? E estudos sociais, que no caso agora é história. Então, e no caso da matemática, era uma questão para você quando aluna? Era uma questão para mim como aluna. Quais eram as suas dificuldades? Porque, na verdade, Fátima, assim, nós aprendemos a matemática, né? Não pro nosso dia a dia. E isso, né? Eu acho assim, não só ao meu ver, mas assim, ao ver médico, é de uma forma errada. Porque, assim, eu tendo essa dificuldade, eu depois, com o tempo, eu consegui associar isso. Mas as crianças não aprendem vou dar um exemplo mais prático. Um bolo inteiro é uma fração inteira. E os professores também, a gente aprende, mas não se importa com isso. E a gente não passa isso para os nossos alunos. E trazer para o mundo concreto. Isso. Quando eu comecei a dar aula, o que eu fiz? Eu comecei a passar isso para os meus alunos. Porque eu via que essa dificuldade que eu tinha em casa, com o meu irmão mais novo e com o meu filho pequeno. Que às vezes você falava assim, eu quero meio copo. A criança vai querer cortar o copo no meio copo de água. Ele vai falar assim, como é que eu vou fazer meio copo de água para minha mãe? A gente não ensina isso na escola. Então você foi aos poucos adaptando. Exatamente porque você também sentia essa dificuldade com você. E eu não aprendi. Assim, mas assim, uma forma prática também. Delta e Bhaskara, como eu expliquei lá fora. Eu olho, né? Eu olho tudo, tiro A e B e dou o resultado final. Eu não sei formular. Mas ela é professora de matemática, gente. As frações também, as equações, as coisas todas. Eu não sei. Não sei. Fazer aquela conta linda. Não é...
Não Mas sei. você chega ao resultado. Chega ao resultado. Graças a Deus. Vem o Mas resultado olha só, final. ela teve que aprender a criar um método para enfrentar uma dificuldade, né? Porque senão, na verdade, ela teve que... É o mesmo caso, imagino ele, que é como é que você vai fazendo agora? Qual é a orientação que você recebeu para ele, então, a partir de agora? Então, Fátima, isso é um grande problema. Porque, por exemplo, ele está na escola municipal. Eu cheguei a entrar com um pedido para que eles pudessem ajudá-lo, né? Ele pudesse fazer um contraturno, desse material pedagógico diferenciado para ele. Só que a resposta que eu obtive foi que ele não era o público-alvo da educação especial. Porque o público-alvo são crianças com deficiência visual, auditiva, superdotados, que não é o caso dele. Então, nesse caso, não poderiam se fazer nada. E a minha maior preocupação ele tem um sonho de ser jornalista. Né? Ele ficou acima da média em questão de linguagem. Mas como é que ele vai chegar a ser um jornalista se ele continua com problema na área de matemática? Então, o que me falaram foi que eu teria que colocá-lo numa escola que tivesse as aulas para quem tivesse descalculia. Eu até encontrei, só que não é fácil, você tem que pagar uma mensalidade. Não é todo mundo que tem condições, né? Então, a gente está meio que perdido, mas eu quero sim tentar fazer com que o município ajude, sei lá, desenvolva uma metodologia, alguma coisa assim, para que possa ajudá-lo. Porque essa escola tem que ser inclusiva e tem que ser para todos em Justamente. qualquer situação, né? E não é só para todos quando a escola é particular, ela tem que ser para todos exatamente no âmbito público, Então, né? e a educação não tem que ser igualitária? Então, nós temos o grupo A, que é as pessoas que não têm problema nenhum, transtorno nenhum. O grupo B, que está amparado por essa lei, né? E o grupo C, que no caso é dislexia, descalculia, déficit de atenção, que não tem apoio nenhum. Fora, não pode, nunca. E aí? Não estão olhando para esse grupo, né? Entendeu? E ele tem vocação. Justamente. E ele tem talento. E é porque as muitas inteligências que a gente já falou tantas vezes aqui, né? A gente não tem inteligência só para matemática, né? Para outras coisas. E o garoto, é engraçado que isso, eu fiquei imaginando, imagina a quantidade de crianças que tem essa dificuldade e que tem sonhos também, né? E que vão reprovar. Reprimindo, enfim. Boa sorte para vocês, espero que você consiga resolver. Tomara que isso também venha, né, que a gente consiga falar mais sobre isso, sobre essa necessidade. O tratamento envolve muitos profissionais. Então, você precisa de um neurologista, você vai precisar de um neuropsicólogo, de um psicopedagogo, de um olhar diferente da pedagogia. E a gente não pode desprezar, porque 5% não é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. É muita gente.